E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História para o 9º ano do ensino fundamental, beleza? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é a aula de número 4. O que nós vamos falar aqui hoje? Ou melhor, em continuidade, nós já estamos falando aqui sobre a Era Vargas. Resumindo, quem foi Getúlio Vargas? Ele foi um presidente que governou o Brasil, ele entrou em 1930, após o evento conhecido como a Revolução de 30. Inclusive nós vamos fazer um exercício aqui hoje, falando sobre uma carta que ele escreveu já nessa época. E ele vai governar até 1945, saindo da presidência, retornando depois, em 51, e em 54 ele morre. No episódio que é o suicídio de Vargas, um episódio extremamente emblemático. Mas nós não vamos falar isso agora, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a característica do Vargas, ou melhor, são várias características da Era Vargas, mas hoje nós vamos trabalhar sobre o conceito de populismo e o conceito de trabalhismo, tá bom? Então, vamos lá. A princípio é isso, tá bom? A página que nós vamos utilizar como base, se você quiser abrir sua apostila, serão as páginas 14 até 18. Então pega a sua apostila aí, dá um pause no vídeo se você ainda não pegou sua apostila. Então da página 14 até a página 18, tá bom? Então para começar, já vou começar a explicação aqui falando sobre populismo. O que é um governo populista? Populista é que ele se preocupa com a opinião pública. Ele se preocupa com as massas, não no sentido de se preocupar com o povão. Olha como ele se preocupa com o povão. Olha como esse governante se preocupa com o povo. Não, não é bem isso. Ele se preocupa com a forma que o povo vê ele. Tipo, quando ele vai fazer uma prática governamental, quando ele vai fazer algum projeto, ele pensa, o que o povo vai pensar a respeito disso? Isso que eu vou fazer aqui agora, o povo vai gostar do que eu estou fazendo? Por exemplo, se eu comer um pão com manteiga aqui agora, nessa live aqui, eu vou soar popular? Estão entendendo qual que é a ideia? Então, eu vou soar popular se de repente eu entrar aqui agora ouvindo um samba, ouvindo um forrozinho? Será que o povo vai curtir isso? Ou eu vou soar meio elitista? Olha, esse cara aí se preocupa muito com os ricos, não quer saber do povo. Entenderam qual que é a ideia? Então, mais ou menos, é isso o conceito de populismo, é se preocupar com a opinião pública a respeito desse governante. Então, por isso, algumas estratégias populistas seria, por exemplo, eu me candidatar para prefeito e jogar bola com a molecada no parque, e jogar bola, sei lá, na quadra da escola com os alunos, entendeu? De repente comer merenda da escola, é uma prática populista, seria uma prática populista. O povo pode encarar isso com naturalidade e achar até legal. Nossa, que legal, o nosso candidato a prefeito, ou então o prefeito da cidade comendo merenda. Estão entendendo? Então dá uma característica popular, ele não é elite. Elite é aquela pessoa, não, eu não vou comer essa merenda aí, não, eu sou prefeito. Estão entendendo? Então isso seria populismo, seria a gente conceituar a ideia de populismo, tá bom? E o Getúlio Vargas, ele tinha isso muito bem. E vai ficar ainda mais evidente essa ideia de populismo quando ele acrescenta a característica do trabalhismo. O que é trabalhismo? Trabalhismo é por conta da legislação. O que é legislação, gente? Legislação é lei. Ele criou leis, por isso que é CLT. Consolidação quer dizer que ele fez as leis trabalhistas, por isso que é CLT, leis trabalhistas. O que são leis trabalhistas? Se você ainda não trabalha, provavelmente você não trabalha ainda, que você é de menor, mas pergunta pro seu pai, pro sua mãe, pro seu avô, sua avó, pro seu vizinho, sua tia, tio, irmão mais velho, se ele tem direito. Perguntou, você tem direito como trabalhador? Se ele falar, não tenho direito. Tem sim. Quer dizer, alguns direitos estão sendo tirados por conta do governo anterior, que é o governo Temer. Ele começou a reforma trabalhista, que é para tirar algum desses direitos. E agora o governo Bolsonaro tem alguns projetos, não sei se já chegou a consolidar, esse projeto, que é da carteira verde e amarela. E essa carteira verde e amarela, ela colocaria como alternativa um contrato de emprego que o funcionário pudesse escolher se ele prefere os direitos ou não. Claro, escolher assim, né? Você tá precisando trabalhar, você tá passando necessidade, você não tem onde trabalhar. E aí vem o cara e fala, seguinte, eu vou te pagar aí um salário de R$1.000, mas você vai ter que trabalhar de segunda a segunda, não vou pagar seu final de semana pra você ficar em casa. Se você ficar em casa, você vai ficar sem receber. E se você quiser férias, vai ficar em casa, mas não vai receber. Você que sabe, fica em casa. Eu contrato outra pessoa, se outra pessoa for melhor que você, eu te mando embora, você perde tudo. Você prefere esse emprego? Aí que tá. Na situação em que o Brasil está atualmente, a pessoa fala, tá bom, eu prefiro esse emprego desse jeito. Por quê? Por conta da dificuldade, a pessoa não vai conseguir outro emprego, estão entendendo? Então, a pessoa não é que ela está escolhendo o pior emprego, ela está escolhendo com base na sua necessidade de escolher o pior emprego. Então, antes
não podia fazer isso, porque as leis trabalhistas proibiam. Falam, não, peraí. Você vai contratar esse funcionário, você vai pagar R$1.000, mas peraí, o salário mínimo não é R$1.000. Eu não sei como é que tá o salário mínimo hoje, mas se quiser colocar nos comentários aí, né, porque eu não sei quando é que esse vídeo vai ser assistido, então vai que eu falo o salário mínimo de agora, ou melhor, vou pesquisar aqui o salário mínimo de agora, deixa eu olhar aqui. Vamos lá, ó, celular para nos ajudar aqui, ó, Google, salário mínimo hoje. De acordo com o UOL Economia, em 1º de janeiro de 2021, o salário mínimo subiu de R$ 1.045 para R$ 1.100. Aí, ó, viram? Então, ó, de acordo com o Google aqui, né, de acordo com o UOL Economia, o site, ele disse pra gente que em 1º de janeiro de 2021, hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui, no dia, deixa eu ver no computador aqui que é melhor, no dia 31 de maio de 2021, então hoje seria R$ 1.100 o salário mínimo. Então, um trabalhador hoje, de acordo com a CLT, ele não poderia ganhar menos do que R$ 1.100. Tem que ganhar 1.101 em diante. Ganhar R$1.000 não pode, porque está abaixo do salário mínimo. Isso foi o Getúlio Vargas que colocou lá na CLT em 1943. O que mais? O trabalhador trabalhou um mês direto, ou 30 dias, sei lá, 30 dias não, trabalhou um ano direto, perdão. O trabalhador trabalhou um ano direto, ele tem direito a 30 dias em casa, ou um mês em casa, de forma remunerada, ainda tem direito a 30% em cima do salário. Olha que coisa legal, para poder viajar, curtir, ou de repente construir sua casa, arrumar, trocar o carro, não sei. Antes também tinha o direito à estabilidade, o trabalhador não podia ser mandado embora, não poderia ser despedido do seu trabalho. Né? Essa estabilidade ela foi tirada depois, que foi no governo posterior, que foi instituído o Fundo de Garantia, mas isso aí não tem a ver com Getúlio Vargas não. A jornada de trabalho deveria ser de 8 horas. Podia ser menos, mas mais que 8 horas não. Mais que isso seria hora extra. Então o trabalhador deveria receber por hora extra, tá certo? Então essas são as leis trabalhistas. Então, por exemplo, se um patrão chegasse em você, olha, é o seguinte, você vai trabalhar para mim aqui, mas você vai ganhar R$500. Podia? Com a CLT? Não. Olha, é o seguinte, você vai trabalhar aqui um ano direto e depois vai trabalhar mais um ano direto. Ah, mas eu preciso viajar para ver meu pai que mora lá no Ceará. Não, você não vai não. Mas por que eu não vou? Eu preciso aí de uns dias de folga. Não. Ué, mas eu não tenho direito a férias? Com a CLT você teria. Estabilidade. O patrão chega em você, ó, vou te mandar embora. Não, mas eu não fiz nada de errado, eu tô trabalhando certinho. Não, é porque o trabalho aqui caiu, a produção e, sei lá, vou te mandar embora. Porque tem um trabalhador ali que faz o trabalho de dois. Então eu mando você embora e fico com ele para fazer o seu trabalho dele. Podia fazer isso? Não. Hoje pode, né? Por conta de que houveram reformas trabalhistas, beleza? Então é isso. Por conta dessa legislação trabalhista, e vale lembrar, eu já falei em aulas anteriores que o Getúlio Vargas ele investia pesadamente em propaganda. Tinha um departamento de imprensa e propaganda para se fazer a imagem positiva, popular do presidente. Então, por conta dessa propaganda que o Getúlio Vargas tinha sobre ele, e com a consolidação das leis trabalhistas, pensa como é que isso chegava no rádio. No rádio colocava o Getúlio Vargas como se fosse, até o título da época, o pai dos pobres, defensor ou protetor dos trabalhadores. Só que por conta de algumas outras características do governo politicamente, né? Porque o Getúlio Vargas ele não foi totalmente em prol dos pobres, assim 100% que a gente fala, nossa, como ele era tão a favor dos pobres. Por exemplo, no que diz respeito à proteção dos trabalhadores, se você quisesse reivindicar, fazer uma greve, não era assim, ó, vou fazer uma greve agora, não podia. Primeiro que você tinha que procurar um sindicato. E todos os sindicatos naquela época, eles eram controlados pelo Estado, pelo governo, né? Pelo Getúlio Vargas. Eles eram controlados pelo governo, então você não poderia abrir um sindicato independente sem ligação ao governo. Você tinha que ter ligação, você tinha que pedir autorização para o governo, para poder funcionar como sindicato. Então a primeira reivindicação você levava para o sindicato, que levava para o governo para depois resolver a situação. Ou seja, é o que a gente chama de governo de conciliação, de resolver o problema sem a via mais rígida, que seria a greve, tá certo? Então espero que vocês estejam entendendo. Aí outra coisa desse governo também, ele que vai instituir a cobrança sindical obrigatória. Hoje em dia eu acho que essa lei já foi quebrada, então alguns trabalhadores podem até reivindicar para não pagar essa contribuição sindical, mas até então, até um tempo atrás, era obrigatório. Então chegava lá no mês de março, se eu não me engano, todo trabalhador tinha que dar um dia de salário para o sindicato. E aí, o Getúlio Vargas também ficou conhecido como, além de pai dos pobres, ele ficou conhecido como a mãe dos ricos. Então era um título que o pessoal utilizava aí para tirar um sarro, né?
tirar um sarro e também fazer uma crítica social, tá bom? Então, a princípio, a aula de hoje era isso, espero que vocês tenham entendido. Vamos para o exercício, tá? O exercício é o da página 15. Página 15 tem um quadro que vocês deverão preencher aí, ó, né? Então, na página 15 aqui, se vocês tiver com a apostila em mãos aí, página 15, tem um quadro, e aí tá pedindo assim, ó, elabore um quadro que sintetize as realizações econômicas do governo de Getúlio Vargas, destacando o setor agrícola e industrial. Vou fazer a explicação para vocês aqui. O setor agrícola, o que Getúlio Vargas fez? Vamos explicando, então anotem aí. No setor agrícola, ele conseguiu a estabilização tanto da produção quanto do preço. Então, aqui não havia oscilação tanto de preço alto, preço muito baixo também, que poderia fazer mal para os produtores. Então, ele conseguiu estabilizar a produção no setor agrícola, tanto do preço quanto da produção. Tá bom? E isso foi graças ao Instituto do Açúcar e do Álcool também, que foi desse período. Então, no quadro, você pode colocar isso aqui, ó, numa parte do quadro. Setor agrícola, estabilização da produção e do preço e a criação do Instituto do Açúcar. No setor industrial, aí já pode colocar do lado, abaixo, não sei como é que você vai se organizar aí. A apostila é sua, se organiza como você achar melhor. No setor industrial, o que o Getúlio Vargas ele promoveu? O nacionalismo. O que é o nacionalismo? Valorizar as empresas nacionais, tá certo? Ele vai criar, vai incentivar a indústria de base, principalmente a criação de aço aqui no Brasil, né, com a siderurgia nacional, a criação da Vale do Rio Doce, né? Então, é isso. Então, no setor industrial, nacionalismo, investimento na indústria de base. Beleza? Então, um tempinho para vocês responderem aí, dá um pause no vídeo para responder. E na minha aqui eu já vou para a última página. Página 18. O último exercício aqui da página 18, porque depois a gente vai entrar no assunto de Segunda Guerra Mundial. Então, na página 18 nós temos um texto aqui, que é um texto do Getúlio Vargas na época que ele entrou para o governo, que é 1930. Olha o que ele disse, em 1930 olha o que ele escreveu na sua carta. Palavras do Getúlio. No fundo e na forma, a revolução escapou. Por isso mesmo, ao exclusivismo de determinadas classes. Nem os elementos civis venceram as classes armadas, nem estas, as classes armadas, impuseram àqueles o fato consumado, ou seja, nenhum nem outro ganhou, nem as classes armadas, nem o povo. Todas as categorias sociais, de alto a baixo, ou seja, o rico, o pobre, todo mundo, sem diferença de idade, de sexo, comungaram em um idêntico pensamento fraterno e dominador, ou seja, tá todo mundo junto curtindo essa parada aí. A construção de uma pátria nova, igualmente acolhedora para grandes e pequenos, aberta à colaboração de todos os seus filhos, ou seja, a pátria agora vai abraçar a todos, vai todo mundo viver bem. Isso em 1930. Resumindo as ideias centrais do nosso programa de reconstrução nacional, podemos destacar como mais oportunas e de imediata utilidade. Feita a reforma eleitoral, consultar a nação. Ó, ele está falando de eleição, que depois da reforma eleitoral ele vai consultar o povo. Né? Consultar a nação sobre a escolha de seus representantes, com poderes amplos de constituintes, a fim de procederem à revisão do Estatuto Federal, melhor amparando as liberdades públicas e individuais e garantindo a autonomia dos estados contra violações do governo central, ou seja, vai dar mais autonomia, ele vai deixar os estados decidirem por si só. Beleza? O que ele disse? Que o povo vai votar, que os estados vão decidir, que não vai ter centralização. Beleza? Isso ele falando na carta antes de começar o governo, hein? Então, antes de começar o governo, resumidamente, ele falou, olha, que tá todo mundo junto aí, tá todo mundo legal, todo mundo se dando bem, que agora não vai ter mais ninguém centralizando nada, agora não vai ter mais ditadura, agora... Certo? Vocês entenderam a ideia? Então, beleza. Vamos para a pergunta. Na página 18, tá, gente? Com base no texto lido, aponte a seguir quais diferenças podem ser percebidas entre o discurso de posse de Getúlio Vargas em 1930 e as realizações de seu governo. Ou seja, a pergunta aqui é, após o texto lido, o que o Vargas disse nessa carta que depois ele vai fazer tudo errado, tudo diferente? Então o que ele escreveu nessa carta que depois a gente pode falar assim, e aí Vargas, não era essa fita aqui? E aí Vargas, não era... Cadê aqui? Reforma eleitoral, consultar a nação. Não ia ter consulta à nação? Não ia? E por que em 1937 você deu o golpe do Estado Novo e cancelou a eleição? Não era consultar o povo? E por que não consultou o povo se era para dar golpe ou não?
Estão entendendo? O que mais aqui? E aí, Vargas, não era uma pátria acolhedora para grandes e pequenos, aberta à colaboração de todos os seus filhos? Não era uma pátria aberta, acolhedora? Então por que você mandou a Olga, grávida, né, para a Alemanha nazista, para morrer na mão do Hitler, lá do nazismo, lá no campo de concentração? Vocês sabem a história da Olga? Eu sugiro vocês conhecerem. Joga no Google aí, Olga Benário Prestes. Tem até filme dela, entendeu? Ela foi uma judia, né? Ela era, se não me engano, polonesa. Ela veio para o Brasil, a missão política, tal, revolucionária, etc., comunista. E ela foi pega pelo governo Vargas. E na época do Estado Novo, ela foi enviada, foi deportada para a Alemanha nazista. Ou seja, mandaram ela para morrer. É isso que eu quero dizer. Mandaram a Olga para morrer na Alemanha. Então, que pátria acolhedora é essa? Que está dizendo aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma contradição aqui. Que não havia centralização, né? Ele está dizendo aqui, ó, que garantindo a autonomia dos estados contra as violações do governo central. Como? Se assim que ele entrar para o governo, ele que vai escolher os interventores para os estados. Não vai ter eleição para governador. Ele que vai escolher os interventores para os estados. Então, o Vargas está sendo bem contraditório nessa carta aqui que ele colocou na posse. Beleza? Aí respondam com as palavras de vocês aí, né? Se realmente vai ter essa pátria acolhedora, se vai todo mundo andar junto, de mãos dadas, sem desigualdade, beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Adriano Neres, vou finalizar essa aula, mas antes eu preciso lembrar de um detalhe. Não se esqueçam, aqui na descrição do vídeo tem um link, que é o link de presença, né? A lista de presença, que você vai preencher lá com o seu nome, a sua escola, a sua série, turma, certo? E colocar um resuminho básico da aula só para mim registrar a presença da aula, para mim colocar lá depois a nota de participação e você ficar com aquela nota, ó, filé, beleza? Então é isso. Finalizando a aula de hoje sobre a Era Vargas, o trabalhismo, né? E o protagonismo político do Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa nos comentários aí, nem que seja um parabéns, um elogio, uma crítica, sugestão. Algumas pessoas estavam criticando porque eu gravei algumas aulas na escola e o áudio não estava muito bom, então voltei para gravar aqui de casa. Espero que agora não tenha eco, né? Então deixa nos comentários aí o que você está achando do áudio, se tá legal o áudio, se você conseguiu perceber bem as imagens, se está conseguindo responder as apostilas, a apostila no caso, né? E é isso. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!